Quando nós dibujamos um jardim, nós primariamente já pensamos em la paleta de colores que nós vamos utilizar, a distribuição das plantas e o estilo que nós queremos. Pero há um ponto fundamental al construir um jardim que nós temos que saber, que seria relacionado à síndrome del polinizador, em lo qual nós vamos saber que diferentes plantas, formatos, colores, olores vão atrair diferentes polinizadores, trayendo muito mais color a nosso jardim a través da vida desses animais. Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre qual planta atrai que polinizador, para que assim nós tenhamos realmente um jardim completo. Ustedes já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos a meu jardim no deserto. Então, olá gente, bem-vindos acá a mais um episódio de Mi Jardim no Deserto. E é um episódio muito importante porque nosso papel como jardineiros não é só criar um ambiente bonito, mas também funcional para todos esses animais que estão cada vez sendo mais excluídos desses espaços, tanto urbanos como rurais. Nós temos a ferramenta de trazer um hogar, alimento e segurança para todos esses animais que estão cada vez mais raros de ver-se. E para mim, um jardim completo não é feito através somente de los colores de nossas plantas, folhagens e flores, pero também de todos esses animais que vão visitar ele. E há uma ferramenta muito boa que vai trazer então o recurso para que nós sepamos como atrair mais biodiversidade. E seria através da síndrome del polinizador. Desde o início da origem das plantas, mas principalmente das angiospermas, essas plantas que começaram a produzir flores, nós vamos a ter uma correlação entre os insectos que vão a polinizar os outros animais e seus formatos, colores, como forma de atração de eles. Ou seja, que ambos se beneficiam. As flores vão produzir néctar e pólen específico em certas diluições, em certos olores, essências que vão atrair mais esses polinizadores. E os polinizadores vão estar mais aptos a conseguir chegar hasta o sistema reprodutivo dessas plantas e assim polinizá-las. Assim que é um tema muito interessante e é muito bueno que vocês investiguem um pouquinho mais sobre isso. Já he hecho alguns outros vídeos também falando desse tema, mas nesse vídeo eu quero enfocar em las principais classes de polinizadores e que plantas vão atrair cada um deles. E por que não começar com as abejas, que são os polinizadores mais famosos que nós temos, visto que eles vão então ajudar na produção de mais de 50% de nosso alimento, ok? Bem, as abejas, elas vão ter certas cositas bem específicas e creio que seus gostos são muito parecidos dos humanos. Então, elas vão gostar. Essas plantas que produzem bastante pólen e néctar e por isso vão ter aromas um pouquinho mais específicos. E elas vão sentir-se mais atraídas visualmente por essas flores de colores amarillos, azules e também com patrões ultravioleta, que muitas vezes nós vamos a ver como os tonos morados e violáceos. Ou seja, que acá já há uma muito boa para elas, que seria então as coreópsis de color amarillo. E muitas das flores vão ter esses patrões do interior de color distinto, que nós podemos ver acá como um rojo quase marrom, pero en el ultravioleta muitas vezes nós vamos a ver como uma pista de aterrizaje, fazendo com que se veja muito forte esse patrão, indicando quase como setas aonde está o pólen e o néctar de essas plantas. As abejas muitas vezes não vão buscar solo o pólen e o néctar, pero também vão buscar esses aceites essenciais que as plantas produzem. E por isso que muitas vezes nós vemos elas atacando, por exemplo, os cítricos também, porque eles estão buscando então essas essências que vão fazer com que sua colônia quede mais saudável e também consiga combater certos hongos que podem aparecer aí.
Sobre o formato das flores, elas vão necessitar flores simples, abertas, porque como são seres mais diminutos e que não têm uma probóscide, uma boca muito grande, elas não vão conseguir acessar o pólen e o néctar se ele está muito escondido dentro da planta. Ou seja que essas plantas dobradas, de flores dobradas, não vão ser tão buenas para esses polinizadores. Assim que flores que parecem como na pista de aterrissagem, com bastante pólen visualmente disponível e que também são flores mais compostas, como inflorescências que vão ter muito néctar e pólen de diferentes corpos reprodutivos em elas, vão ser muito buenas. Pero además de la coreopsis, nós vamos ter uma grande classe de outras flores que vão poder ser utilizadas, como por exemplo, as lavandas, girasoles, rudbeckias, agastache, los tréboles, las rosas, los dientes de león. Há uma infinidade de plantas buenas para ellas. E dentro de las abejas, nós vamos a ter outro grupo também, que seria, por exemplo, los abejorros, que vão diferenciar-se um pouquinho de las abejas por el maior tamanho, pero são de la mesma família. Los bombos, las xilocopas vão ter um pouquinho mais de força para acessar esse néctar e muitas vezes eles podem acessar outros tipos de plantas que as abejas não conseguem, como por exemplo las salvias, bem como las digitales, las pentstemons, visto que tanto las pentstemons como las digitales vão ser plantas tubulares, pero de grande tamanho, fazendo com que eles consigam meter seu corpo aí, dando essas fotos maravilhosas de sua colita saliendo de las flores. Já com as sálvias, eles em realidade roubam tanto o néctar como o pólen. Como suas bocas são mais fortes que a da maioria das abejas, eles conseguem perforar a base da flor, fazendo com que eles consigam acessar aí abaixo o néctar dessa planta. Pero como a estrutura feminina muitas vezes está mais em la punta dessas flores, eles acabam não produzindo a polinização. Por isso que eles são considerados para algumas plantas como ladrões, porque eles estão agarrando o benefício da polinização para eles, pero não estão retribuindo a polinização das flores. Já para as mariposas, nós vamos a ter outro tipo de flores que vão atraí-las, que seriam flores de colorações principalmente morados, rojos e rosas, e elas necessitam uma grande quantidade de flores por metro quadrado, visto que elas são distintas das abejas que conseguem voar quilômetros e quilômetros em busca de alimento. Elas necessitam encontrar alimento em um pequeno rádio de espaço. Ou seja que todas essas flores com inflorescências, como por exemplo a búdlia, que é considerada o arbusto das mariposas, é perfeita, visto que vamos a ter centenas, se não milhares de flores em apenas uma planta. Criar maciços de flores contínuos ao redor de nosso jardim também vai possibilitar que elas encontrem bastante nutriente e alimento nesse néctar em um pequeno espaço. Ou seja que pequenos jardins também podem fazer a diferença para esses polinizadores. E também seu aparato digestivo vai ser bem distinto que das abejas, como uma probóscide muito larga que vai conseguir penetrar flores muito mais tubulares. Ou seja que se nós vemos o caso da búdlia, nós vamos a ter um tubo muito grande que vai fazer com que animais com o aparato bucal muito chico, como as abejas, não consigam acessar, pero vão ser perfeito para as mariposas. E se nós vemos a maioria das búdlias também vão ter essa distinção de colores com tonos mais claros no interior, fazendo com que a mariposa consiga guiar seu aparato bucal até o interior para sacar o néctar. E o comportamento desses dois insectos vai ser muito diferente. Nós vamos a ver que as abejas rapidamente vão locomover-se de uma flor a outra. Já as mariposas vão posar-se arriba de um conglomerado de flores assim e vai poder quedar mais de um minuto agarrando o néctar de flor em flor. Assim que, además de las búdlias, nós vamos a ver outras plantas que são muito boas para as mariposas, como por exemplo las zinnias,
Las verbenas, las lavandas. Todas essas plantas vão liberar então bastante essências durante a manhã, quando elas estão mais ativas, vão ser um pouco mais tubulares e vão ter inflorescências ocorrendo. Bem, já para falar de las aves, nós deveríamos separá-la em diferentes grupos, porque eles são organismos que têm muitas aptitudes alimentícias. E o ave mais distinto de todos seria o pica-flor. E esse vai conseguir ser diferente das outras aves porque vai conseguir estar volando mientras acessa esse alimento. Assim que todas as flores com bastante recurso nectífero e também que têm um pouquinho de formato tubular vão ser perfeitas para eles. E o color que mais los atrai vão ser os colores em tonos rojizos e naranjas. Assim que las crocósmias para mim nós poderíamos cambiar o nome de ellas e chamá-la de flor del pica-flor, porque essa de verdade é uma flor increíble para eles. As flores que os pica-flores acessam mais seriam essas que se destacam do folhaje, fazendo com que sejam muito mais acessíveis durante o vuelo. Porque se nós pensamos, se essas flores estivessem escondidas ao meio do folhaje, ia ser muito mais difícil durante o vuelo para que eles acessem. Ou seja que crocósmias, fúcsias, sálvias, todas elas são plantas muito buenas para os pica-flores. E outra diferença muito marcante que nós temos por essas flores que são mais acessadas por los pica-flores é a produção de néctar dessas flores, que seria então um néctar muito mais diluído com grandes concentrações de água, o que faz que seja mais fácil com que eles saquem da flor. Ou seja que essas plantas vão produzir então um néctar muito mais aquoso que vai facilitar então que ele consiga bastante hidratação e também retirá-lo mais facilmente succionando da planta. Se vocês têm crocósmias, sálvias e fúcsias em seus jardines e vivem em América, estou seguro que vocês vão estar fazendo um bom trabalho para os pica-flores. Pero se nós falamos em aves em geral, nós vamos a ter diferentes comportamentos. Pero uno que me gostaria ressaltar seria o mielero ou o Coireba flaveola, que é bem distribuído a lo largo também de toda a América e temos várias outras aves muito parecidas em outras áreas do planeta. Bem, o mielero, igual que os abejorros, também ele vai ser o robo del néctar, conseguindo acessar as mesmas flores que os pica-flores acessam, aunque ele não tenha um pico tão prolongado e adaptado para essas flores. Pero ele também vai vir em la base de todas essas flores, vai romperla, caiu a flor, vai romperla em la base, abrir um pequeno ducto para assim conseguir acessá-lo mais facilmente. De verdade, a evolução nos trajo muitas correlações entre as flores e os animais e várias adaptações para que assim eles consigam seus alimentos muito mais facilmente. E ao contrário de las abejas, que les gusta certos aromas, as aves não são conhecidas por seu gran olfato. Ou seja que, como por exemplo as crocósmias, as fúcsias, nós não vamos a sentir tanto olor, bem como as aves tampouco. Nós, porque realmente as plantas não estão gastando recursos para produzir esses aromas, visto que seus principais polinizadores não los sentem. Ou seja que como as aves não têm um sensor olfativo muito forte, as plantas não vão gastar energia nisso tampouco. Outras flores muito buenas para os pica-flores também seriam as aquilégias, helicônias e também as atiras. E muitas vezes nós idolatramos certos polinizadores como as abejas e nos olvidamos de outros que são muito importantes, pero podem ter mala fama devido a contos infantis e películas de terror. E um desses casos são os murciélagos, que muitas vezes são olvidados de nosso jardim, pero também vão a ser polinizações muito específicas e importantes em ele. Os murciélagos, como todos sabem, eles são animais nocturnos,
haciendo com que sejam atraídos por todos esses tipos de colorações que quedam muito fortes e destacados em la luz de la luna. Ou seja, que vão ser atraídos principalmente por flores de coloração branca e crema. E como eles são mamíferos de grande porte, se comparados com uma abeja ou uma mosca, eles também vão necessitar flores um pouco mais grandes e resistentes, em las quais eles consigam posar e alimentar-se de ellas. Também vão necessitar uma grande quantidade de pólen e néctar para se satisfazer seu desejo. E ao contrário de las aves, esses mamíferos vão ser muito buenos em el olfato, ou seja que são atraídos por todas as plantas de gran olor. E acá eu estou quase embriagada com esse olor. Os crinos são uma dessas. Com esses perfumes muito fortes, dulzones e algumas vezes com um pouquinho de fermentação. Las crinos, las pitayas, vários tipos de cactus, trombeteras são plantas muito buenas para eles e poniendo ellos en nuestro jardín, nosotros vamos a estar garantizando un rico aroma al final de la tardecita y también vamos a estar dando alimento a esos polinizadores olvidados en nuestros jardines. Las jazmines también van a ser buenas para ellos. E se estamos falando de polinizadores nocturnos, nosotros também temos que falar de nossas polillas, que vão ter alguns gustos parecidos com nossos murciélagos, principalmente em la coloração crema ou blanca, que se vai destacar quando a luz de nosso jardim empieza a cair en el atardecer, pero como a língua deles, a probóscide, vai ser mais elongada, muitas vezes que de los murciélagos, eles vão conseguir acessar esse néctar de flores um pouco menores e tubulares, como por exemplo nossas nicotianas, que são plantas muitas vezes olvidadas em nosso jardim, pero essenciais para esses polinizadores. Además de uma grande quantidade de néctar, eles também vão ter compostos que vão ser muito buenos para aumentar a saúde desses polinizadores, bem como de las abejas, e eu já havia hecho um vídeo falando sobre isso acá no canal. Outras plantas que vão ser muito buenas para eles vão ser todos esses jazmines nocturnos com bastante essências também, bem como a Ipomea noctiflora, que também vai ser boa para nossos murciélagos, com esse grande tamanho e um reflejo increíble durante a noite. Muitas vezes nós pensamos em las mariposas como seres divinos e creemos que as polillas têm um menor efeito em nosso jardim. Pero não, eles são essenciais e não vão trazer nenhum ponto negativo a nosso jardim, ok? Eles não são seres que nos vão a cegar, que nos vão trazer enfermidades, a tocar seu polvillo, ok? Eles são tão especiais como as mariposas. E há um outro polinizador muito olvidado, que seriam os escarabajos, que muitas vezes nós associamos com danos em nossas flores e não com polinização. Pero aunque se eles com seu aparato bucal, ao comer esse pólen, vão masticar nossas flores, eles também são importantes para a polinização. Os escarabajos vieram antes em la evolução que as flores, então eles já hacían a dispersão de esporas de las gimnospermas também. Ou seja que, por exemplo, em las magnólias, nós vamos a ver mais esses escarabajos, visto que são as primeiras flores que apareceram e eles eram os maiores polinizadores em aquela época. Os escarabajos não vão importar-se tanto com a coloração, visto que eles não veem muito bem, pero também vão ter o olfato muito aguçado, fazendo com que, por exemplo, as rosas perfumadas sejam muito frequentadas por eles. Também, eles muitas vezes vão ser polinizadores nocturnos, então todo que se destaca por los olores al anochecer vai ser muito bueno para eles. A planta por lejos mais especial para eles vão ser las rosas, como por exemplo essa variedade acá que tem um olor muito forte.
E se vocês vivem em desertos, já se ha visto que, por exemplo, em los desertos de Austrália, eles correspondem a mais de 25% de los polinizadores de arbustos e árboles de allá, fazendo com que os escarabajos, devido a sua forte estrutura, consigam aguentar mais a desidratação. Ou seja que aunque eles não sejam vistos como os melhores polinizadores do mundo, eles sim vão ter um papel fundamental em vários ecossistemas. Ou seja que, ao invés de sair matando todos os escarabajos que nós vemos no jardim, nós devemos dar um pouquinho mais de chance para eles. Bem, há vários outros tipos de polinizadores menos hablados também, como por exemplo os sílfidos, as outras moscas floríferas, as avispas e hasta outros mamíferos que fazem a polinização. Mas o mais importante de todo é saber que com diferentes formatos, colores, olores em nosso jardim, mais biodiversidade nós vamos conseguir atrair, fazendo com que nosso jardim não seja solamente um paraíso para nós e um local bonito, mas também um local funcional em lo qual nós vamos estar disponibilizando recursos para esses animais que cada vez mais são excluídos de nossos espaços humanos. Se há algum outro tema que vocês les gostaria que eu tratara aqui no canal para facilitar a formação de um espaço ecológico em seus jardins, por favor, comentem aqui abaixo e nós podemos falar mais sobre esses temas aqui no canal. Espero que haya sido positivo esse vídeo para vocês e que agora vocês consigam pensar um pouquinho mais em los polinizadores de seus jardines. Hasta la próxima. Tchau!